Estimados irmãos e irmãs, nesta celebração de hoje, a centralidade da palavra está sobre a fé. Não a fé em algo abstrato, mas a fé em Deus, a fé em nós e de uma maneira muito especial nessa presença salvadora de Deus em nossa vida. Então os discípulos, os apóstolos, pedem que o Senhor aumente a sua fé. Esta situação está também ligada àquele outro pedido dos discípulos que pediram a Jesus para que ele o ensinasse a rezar. Senhor, ensina-nos a rezar. Senhor, aumenta a nossa fé. Então, fé é atitude de confiança, é uma atitude diante da vida. Na primeira leitura, apresenta aqui um contexto que não agrada muito à vida do povo. Violência, morte. A própria realidade, muitas vezes, tira a nossa esperança. Tantas injustiças, tantas violências. Então, diante desse clamor, desse pedido, Deus responde que aquele que tem fé nunca morrerá. E que essas realidades, ela terá um fim. Basta que a gente tenha confiança que no momento certo, no momento oportuno, até porque o tempo de Deus é muito diferente do nosso, todas essas realidades sucumbirão, terão a sua morte, o seu final. Mas o homem de fé não, aconteça o que acontecer. Haverão muitas situações na nossa vida que às vezes são maiores do que as nossas forças. Mas isso nos ajuda a entender que, de fato, a nossa força é muito frágil, a nossa capacidade é muito limitada. Por isso, quando nós percebemos isso, é preciso não olhar para o poder dos homens, principalmente para os homens que ameaçam a vida com o poder destrutivo que eles possuem, em qualquer lugar da nossa vida, em qualquer ambiente da nossa sociedade. Então é preciso olhar para Deus, que Ele que nos inspira e nos dá coragem de permanecer no caminho, em pé, acreditando, Então a esperança é uma consequência da nossa fé. E Deus concretizará a sua aliança, aquilo que Ele nos prometeu, mediante a nossa espera, a nossa fidelidade. E esse aqui é o nosso grande desafio, porque diante da nossa falta de paciência, talvez da nossa pequenez diante das situações, então a gente fraqueja na fé, nós desistimos, e é nessas horas que muitas vezes a gente esquece de Deus, quando que nessas situações é agora que Ele nos convida a permanecermos cada vez mais unidos, Então aumenta a nossa fé. Esse é o pedido dos discípulos, dos apóstolos, do grupo dos apóstolos. E aí Jesus responde: olha, se vocês tivessem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês poderiam então mover esta árvore. Em outras palavras, o Senhor está dizendo para eles que Ele não tem fé, porque eles não conseguem fazer aquilo que humanamente é impossível. Humanamente, com a nossa capacidade, nós não vamos conseguir mover determinado objeto daqui para um determinado lugar. E com isso, o Senhor está dizendo que não é a quantidade de fé, porque nós, diante das situações, eu não acredito, eu não tenho fé, eu acho que minha fé é muito pequena para que a gente possa perseverar, Então não é uma questão de quantidade, mas da qualidade. E é muito mais do que acreditar em verdades,
em doutrinas, em coisas abstratas. A fé aqui é a nossa capacidade de sermos fiéis no seguimento de Jesus Cristo, que não é fácil, né? Que não é fácil. Então, fé para que a gente tenha coragem de não desistir, de não buscar, de não deixar que a tentação do atalho do caminho, ou das coisas que são mais fáceis, né? No desespero da vida, a gente então não consegue muitas vezes ser fiéis a Deus como Ele é fiel a nós, né? E nessas situações a gente investe um pouco da lógica, porque essa semana que passou, na liturgia da semana, nós estávamos, com exceção do dia em que nós celebramos os Santos Anjos e o dia de São Jerônimo, nós estávamos lendo na liturgia da igreja, de segunda a sábado, o livro de Jó. Quem que é Jó? O Jó, lá no início, mostra como o homem de fé a Deus, de muita fé, muita convicção, e tem muitos bens, muitas bênçãos, né? Que começa com o material, a saúde e a família toda religiosa, maior riqueza que uma pessoa pode ter, né? Aí de repente Deus se vangloria, olha, não há ninguém neste mundo tão quanto aquele que é meu servo, aquele que é fiel. Então Satanás, né, essa é a função de Satanás, tentar, né? Essa é a função de Satanás. Chega lá, duvido se ele é fiel mesmo. Tira tudo dele. Tira tudo dele. Quero ver se ele vai ser fiel, né? Então, tira tudo de nós. Tudo aquilo que é mais sagrado para nós. Quero ver se nós tenhamos realmente coragem de sermos fiéis, de permanecermos aos pés da cruz, de continuarmos os nossos jejuns, as nossas orações, né? Então é nessas horas da provação que nós somos interpelados, questionados se realmente nós temos fé. Porque você não pode dizer que você tem uma fé madura quando as coisas vão bem na sua vida. Aí é muito cômodo, a gente não tem ameaça de nada, não tem prova nenhuma, então assim, é o contrário. Quando as coisas vão bem demais na nossa vida, quando tudo corresponde àquilo que a gente quer, a gente até esquece de Deus. Esquece de Deus, né? Mas a fé verdadeira é aquela que acontece nas provações. Essa é a história de Jó. No final, tem um final feliz, mas é esse o questionamento, né? Da fé. Não se nós temos poder para fazer isso ou aquilo, mas se nós temos fé o suficiente de suportar o peso da cruz. E outra coisa, a fé não é algo mágico, vocês sabem, nós sabemos que ela precisa ser alimentada constantemente pela palavra de Deus. Por isso eu de fé e ensinar a rezar está intimamente ligado. Porque é aquilo que forma a nossa consciência, que nos dá força e coragem, que mostra para nós o caminho, reavivar a chama que está em vosso coração, os dons que o Senhor nos concedeu na graça do batismo, dá-se por escuta da palavra que nos faz acolher a vontade de Deus, renunciar à nossa vontade, né? Então, por meio da fé, Deus nos dá a perseverança, e aqueles que perseveram, com certeza receberão aquilo que o Senhor prometeu para cada um de nós, para o seu povo que permanece fiel. Jesus conta isso no momento ainda decisivo, porque os discípulos ainda não passaram pela provação da fé, pela provação das perseguições. Vocês sabem que nas bem-aventuranças está lá, bem-aventurados aqueles que são perseguidos por causa da justiça do reino, ou por causa de mim. Ou seja, viram que a nossa fé em Jesus não nos dá imunidade de termos essas provações, né? Então a fé, pequena que seja, faz qualquer dificuldade. Então isso é o sentido da fé, não da quantidade. Eu preciso ter mais fé, não. Tenha fé, Deus te dará. Deus estará sempre presente na tua vida, né?
E eu disse, nesta semana, eu estava fora, essa semana, fazendo um retiro com as irmãs, e eu falava para a comunidade de pessoas que participavam, né? A nossa luta não é com Deus. A nossa luta não é com Deus, a nossa luta é com o mal que está aí diante de nós, na forma de pessoas, na forma de sistemas. Deus é o nosso companheiro, é Ele que nos dá o sustento, o alimento que nos faz seguirmos a nossa caminhada, né? Então, um coração humilde é aquele que se manifesta como um coração confiante. E Jesus mostra para nós o tamanho da sua fé. Ninguém, nada o ameaça, absolutamente, não o ameaça dele ser fiel a Deus, dele seguir o seu caminho. Então precisamos olhar para ele, também para a vida de São Francisco de Assis, que também nos ensina como que o amor de Deus foi capaz de transformar a sua vida e ele pudesse irradiar, transmitir esse amor para as pessoas, para todo o mundo e com certeza chega até nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.